Olá! Começa agora o episódio especial de 1 ano. Hoje vamos comemorar 1 ano desse podcast maravilhoso. Na minha humilde opinião, o melhor do Brasil. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos episódios de vida. Valeu, Maria! 1 ano de podcast, meus amigos. É especial de 1 ano, começando agora do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, há 1 ano sem apelido. Antes da gente começar aqui o nosso episódio especial de 1 ano, sempre dando aquela pedida que se depois de 1 ano você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá e começa a seguir. A gente tá com @orabolaspod, ora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas plataformas de streaming, então aproveita para dar aquele subscribe na gente no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e no YouTube, que a gente bota as fotos lá. Mas então, como a gente já vem botando aí nas nossas redes sociais, no nosso episódio aqui especial de 1 ano, a gente vai responder perguntas suas, caros ouvintes, que vocês mandaram aí pra gente pelas redes sociais ou também aí pelo WhatsApp, né, direto pra gente também. E vamos tentar aqui fazer o nosso melhor para responder da melhor forma as suas perguntas. Mas antes da gente começar, queria aproveitar para agradecer aqui também, parabenizar os meus co-aniversariantes do dia, Henrique e Filó. 1 ano aqui de podcast junto. Parabéns aí, galera. Que isso, imagina. Obrigado vocês também. A gente quando começa, claro que a gente imagina que a gente vai durar, mas a gente nunca sabe, né? Então, bom demais chegando a 1 ano aí. É 1 ano de bastante risada, né? Porque às vezes eu acho que o que eu mais faço no podcast é rir das piadas que a gente faz. E é sempre um prazer estar aí com vocês. É sempre um prazer, eu não sei, né? Mas a maioria do tempo é um prazer. Mas brincadeiras à parte, muito legal aí a gente tá atingindo essa meta. Agora vamos dobrar a meta. Então, que venha muitos anos aí pela frente. Décadas. Décadas, exatamente. Quem sabe menos horas de gravação pro futuro também. É, isso que o Henrique falou é muito verdade, né? Quando a gente começa, a gente não sabe muito bem onde que vai dar. Foi mais uma ideia, assim, que a gente achou que era legal. E realmente foi um negócio que, de certa forma, deu certo, né? A gente tem se divertido bastante aqui de fazer esse podcast. E aparentemente o pessoal tem gostado também do nosso podcast, né? Então. Se não estão gostando, estão mentindo bem pra gente, estão enganando a gente direitinho. Então, por favor, continuem mentindo, sabe? Que tá legal. Justamente. Mas é bem gratificante ver que o pessoal tá gostando e é uma experiência legal também pra gente, né? Com isso, então, chega aqui de baboseira e puxação de saco própria. Eu passo pro Henrique pra fazer a primeira pergunta. Henrique, vai. Primeira pergunta, então, é o começo de tudo, né? A pergunta da Tati Machado: como nós nos conhecemos? Olha aí. Olha lá. Momento Rede TV aqui. Arquivo confidencial. Começando pelo começo, seria eu e Filó. A gente se conheceu no colégio. Eu entrei no colégio. Ah, não, na verdade não, né? A gente se conheceu no CA. Não é isso, Filó? Na verdade, a gente se conheceu de fato na 5ª série, quando ele entrou no colégio, mas aí depois a gente descobriu que já tinha estudado junto no CA também, num outro colégio, mas não lembrava, assim. Depois a gente achou foto e tal, a gente lá, criancinha fofinho, bem diferente de hoje em dia, mas ficamos amigos mesmo lá na 5ª série aí com 10 anos de idade, 11, por aí. E aí depois disso, a gente continuou amigo desde lá, e eu fui conhecer o Henrique já bem mais velho, já tinha me formado na universidade e tal. A gente acabou trabalhando juntos, né, depois da faculdade. Na verdade, o Henrique fez engenharia química na UFRJ, que nem eu, mas ele era 1 ano acima e eu não conhecia ele durante a UFRJ. Aí depois que a gente saiu, a gente começou a trabalhar juntos. Fomos para Chicago juntos, né, num programa aí da nossa empresa. Ficamos morando no mesmo hotel lá. Então foi assim que eu conheci o Filó e o Henrique. Agora, o Filó e o Henrique, entre eles, aí já é outra história, né? O Henrique é aquele cara que entrou por último no ônibus, já quer sentar na janela, entendeu? Sentei na janela e no banco da frente, ali do lado do motorista. Que aí eu vou conversando com ele, né? Porque eu gosto de falar, então. Mas, não, só queria fazer 2 comentários aqui, né? Que assim como você e o Filó, a gente estudou junto e não sabia que tinha estudado junto, né? Só descobriu quando começou a trabalhar. O Tanque tem que prestar mais atenção aí nos colegas de sala dele.
Né, não? E queria dizer também que a quinta série permanece entre nós até hoje, né? Quando a gente grava o podcast. Verdade. Ah, essa foi digna, né? O espírito da quinta série nunca morre. Não, jamais. E a gente trabalhou junto, né? Eu e o Tanque. E aí, depois ele, né, fez o favor de me convidar pro casamento dele. E aí, lá eu conheci o Filó. Sentamos na mesma mesa, inclusive. Foi muito legal. E assim que eu e o Filó nos conhecemos. Na verdade, né, a gente já jogava uma liga de fantasy juntos aí, de futebol americano. É verdade. Eu já sabia, né, que o Henrique falava muito lá no grupo e tal, aquela coisa, fazia umas piadas ruins, assim. Pelo grupo do WhatsApp já dava pra saber que o Henrique era chato, né? Aí a gente foi conhecer ao vivo, né, pra ver como é que era. E aí viu que era isso mesmo. Confirmou. Confirmou. Mas preciso reconhecer aqui que o Henrique me deu uma carona lá no Verdade. casamento pra ir comprar um celular. Na neve. Senão eu ter que pegar um ônibus na neve a menos 20 graus e realmente aí, né, que ele conseguiu a vaga dele no Horabolas. Mal sabia eu que ia fazer parte do maior podcast do Brasil. Isso então já nos leva à nossa próxima pergunta aqui, que vem do Luiz Felipe Ugonça, que perguntou como que surgiu a ideia de fazer o Orobolas. Essa ideia, na verdade, cara, começou por uma coisa que a minha família falava pra mim, né? Porque Faça um podcast. não era isso não. Mas é que, tipo, eu sempre colecionei camisa de futebol, né? Isso desde moleque. Sempre que algum dos meus pais viajavam ou que a gente viajava, eu sempre pedia, assim, as camisas mais remotas possível, tá ligado? De um time que eles nunca tinham escutado. E aí, minha mãe e meu irmão sempre ficaram falando que eu conhecia os lugares do mundo, conhecia as histórias do mundo por causa dos esportes. Que eu ficava assistindo esporte, não sei o quê, e aí me interessava por aquele negócio, descobri uma cidadezinha, e aí pegava dessa cidadezinha e descobri a história dessa cidadezinha, então acabava que eu sabia umas histórias assim meio aleatórias por causa de diferentes esportes, né? Futebol, especialmente. E durante aí o ano passado, pandemia e tudo isso, eu já tava com essa ideia aí de fazer alguma coisa diferente, né? De fazer um negócio assim. Esses comentários aí da minha família vieram na cabeça. Falei com o Henrique, falei com o Filó, os dois que também conhecem muito de esporte, não sabia que os moleques iam ser muito bons pra fazer também esse negócio. O Henrique já tinha até um outro podcast que ele fazia, né? A gente já tinha trabalhado aqui, entre aspas, juntos em outros projetos aí esportivos, né? De escrever texto para website de beisebol e tal. E o Filó também sabia que ele estava procurando um negócio, né? Tava procurando aí também algum projeto desse. Eu vou deixar eles também falarem a parte deles, mas eles aceitaram e o resto é história, né? Quer dizer, tem um ano aí de história. E o resto é um ano de história, né? Por enquanto. Você não falou que você sabia muito, que o Filó sabia muito de edição também, né? Porque sem ele não tinha podcast. Não sabia mais ou menos, né? Fui aprendendo fazendo. Soltou o Miguel. Sabia mais que vocês, né? Já era o que importava. Justamente. Então, que me mandou essa ideia, né? Eu sempre gostei de fazer essas coisas, de criar conteúdo de alguma maneira. E tinha um tempo já que eu não conseguia fazer por causa de trabalho e tal. Já tentei canais no YouTube aí que faliram. Já tentei outras coisas também. E o Tanque queria criar alguma coisa sobre esporte. Eu super topei a ideia. E ele até sugeriu, né? Fazer um canal no YouTube. Eu falei, cara, esquece isso aí. Canal no YouTube é coisa de 10 anos atrás, entendeu? Aí eu também, como estudo muito esse negócio de mídia, novas mídias e tal, sugeri a gente fazer um podcast, que hoje em dia, né, qualquer um tem podcast, até o cachorro da vizinha faz podcast, mas ainda tá no boom aí da mídia. Também é mais fácil, né, de fazer, por mais que dê um trabalho desgraçado aqui pra gente, ainda assim dá menos trabalho que fazer vídeo, né, então, e é um jeito mais legal de consumir, eu acho, mais fácil, e por isso que deu certo. Não, foi isso aí. Eu sempre gostei de falar de esporte, né? Eu falo de esporte de graça. Falo realmente de esporte de graça, mas assim, eu falo pra qualquer um que quer ouvir mesmo. Sempre gostei de conversar sobre isso, estudar, pesquisar. E aí, quando o Tanque convidou, assim, tinha nem que pensar, né? Falar de algo que a gente gosta, ainda mais tentando acrescentar conhecimento e não só dizer, assim, contar sobre um jogo, mas contar como isso se encaixa na história do mundo e, sabe, é bem mais raro se você parar pra pensar nos podcasts, então não tinha o que pensar, sabe? Foi amor à primeira vista. Com Orobolas, tá? Não com o Tanque e o Filó. Ah, que fofo. Mas é importante isso que o Henrique falou, porque a nossa ideia desde o início, né? O Tanque também insistiu muito nisso, foi realmente fazer, ou pelo menos tentar fazer um tipo de conteúdo diferente. Por isso que a gente escolheu fazer esse viés histórico,
porque gente comentando aí jogo e coisas cotidianas e do presente já tem milhões aí pela internet, né? A gente queria realmente se diferenciar de alguma maneira. E ajudou também nós três realmente nos interessarmos por história, né? E por todos esses momentos aí da sociedade que a gente tenta trazer do passado. A nossa terceira pergunta vem da Stella Muget, que quer saber uma pergunta que eu também me interesso bastante, que é quantas horas a gente grava por episódio antes de editar? É uma pergunta que me interessa porque eu venho aqui numa guerra contra esses dois há um ano, né? Tentando fazer gravações menores e é difícil, hein? É difícil. Vou falar que em média a gente grava umas 2 horas e isso em média, né? Ou seja, tem episódios aí que vai lá para 2 horas e meia, já teve até 2 horas e 40 aqui de gravação. E quando sai curto o negócio, sai com 1 hora e 40, 1 hora e meia, assim, muito raramente. Isso é o bruto do que grava, né? Porque ainda tem a gente falando o que vai falar antes, discutindo depois, não sei o quê. São umas 3 horas aí da noite que a gente perde com isso aqui. É isso porque antes da gente começar, sempre um de nós, muitas vezes eu, falo que minha parte é pequenininha hoje, tem pouca coisa pra falar, e aí 1 hora depois eu tô falando ainda, né? É. E aí eu comecei a cronometrar o tempo da galera e nem assim adianta muito, entendeu? Mas eu também passo do ponto falando quando me empolgo no assunto, principalmente quando tá falando de futebol americano, eu começo a pesquisar lá desde 1900 e trago um roteiro de 3 páginas que sempre tem que cortar na hora, mas a gente tenta aí reduzir, mas claro, sem perder a qualidade, né? E estamos achando um meio termo. Eu espero. Ou não. Passando para a próxima pergunta, então, outra pergunta do nosso querido Gonça. Ele quer saber qual é a parte mais difícil do processo de cada episódio, desde da ideia do tema até lançar o episódio. Gonça que é parente aí perdido do Henrique, né? É verdade. A edição, como o Filó falou aí, é a parte dele, né? Então ele que rala com a edição. Ele diz que é difícil, né, mano? Não sei. A gente não sabe, né? É o que dizem. Nunca vi. Vou dar um episódio pra vocês fazerem, então. Se vocês dividirem um episódio só, eu quero ver como é que vai ser. Acaba que a pesquisa é uma coisa que até a gente perde um bom tempo pesquisando, né? Mas é uma coisa que, como a gente gosta, a gente quase que não sente, né? Eu tô pesquisando aqui, tem umas paradas que pesquiso, nem falo, mas tava me divertindo, tava gostando daquilo. Uma das coisas que é mais difíceis aqui é você juntar aquelas informações todas, né? Porque muitas vezes a gente pega informações de diferentes sites, né? Diferentes aí fontes e tudo isso. E você juntar toda aquela informação e falar nesses 20 minutos de uma forma que faça sentido para quem tá escutando, né? Isso, na verdade, já tem emenda aqui na nossa próxima pergunta, que é a pergunta da Amanda Avena. Como vocês fazem para decidir o tema de um episódio, né? Isso é uma pergunta bem legal, porque realmente a gente tenta fazer temas bem variados, né? A gente tem aí as nossas diferentes séries, né? Aí, grandes rivalidades, né? Esportes bizarros, coisas do tipo. A gente faz também alguns episódios que são mais relacionados com momentos atuais, né? Como a final da Champions. Mas, em geral, a gente tem uma lista muito grande até, que acho que é até grande demais, de temas que a gente já pensou em algum momento nesse último ano. Aí toda semana, ou até com 2 semanas de antecedência, a gente vai lá e decide qual que a gente quer fazer, levando em consideração também os últimos episódios, né? Então a gente nunca quer fazer, por exemplo, 2 episódios ou 3 episódios seguidos de esportes americanos, né? Ou até de futebol mesmo. A gente tenta não fazer toda semana episódios sobre futebol, para variar também nessa questão do tema, né? O Tank falou disso aí, e assim, é legal porque realmente desde o início a gente conseguiu variar sempre e até trazer esses assuntos um pouco menos esportivos, tipo a guerra na Armênia, né? E aí a gente falou da Armênia, acho que foi um episódio muito legal porque foi bem focado em história em vez do esporte. O episódio de Natal, né? A história do Papai Noel e dos mitos natalinos. Episódios que a gente consegue encaixar que eu acho bem legais, porque embora tenha um pouco de esporte, o foco é a história de alguma coisa ali. E só para complementar o que o Tank disse do tamanho da nossa lista, enquanto ele falava eu estava contando aqui e nós temos 76 ideias de temas ainda não feitos. Então assim, continuem escutando, gente, que tem tema para mais 2 anos se a gente parar de pensar hoje. Pois é. Mas isso que o Henrique citou é legal mesmo, que a gente tenta realmente manter esse equilíbrio, né? Como o Tank disse também, seja do esporte, né? Revezando aí entre futebol, esportes americanos, automobilismo, mas também manter esse equilíbrio entre esporte e história, né? Que são os 2 principais temas do podcast.
Tem episódios que são mais esportivos, né? Por exemplo, esse recente da final da Champions League entre Chelsea e Manchester City. E tem outros episódios que são realmente mais históricos, né? Como o Henrique disse, esse da guerra na Armênia, as Olimpíadas na Grécia, os cartéis da Colômbia. São episódios mais voltados para a história, né? Para a sociedade, para a cultura. E a gente encaixa ali um pouquinho de esporte que tem. Então, eu acho esses bem divertidos, pessoalmente falando, e é um pouco desse equilíbrio também que a gente tenta trazer. E só para fechar aqui em relação ao tema, que eu acho legal também, minha mãe também já perguntou sobre isso uma vez, que é não só como a gente escolhe o tema do episódio, mas como a gente escolhe o recorte desse tema, né? Porque também é uma coisa que é importante e a gente não tem tempo para falar de tudo sobre aquele tema. Por exemplo, esse da Grécia, né? A gente escolheu falar sobre as Olimpíadas que foram sediadas lá e sobre as Olimpíadas antigas. Então ficou um episódio bem grande, com bastante história. Ou o episódio dos fabricantes de motor da Fórmula 1. Então a gente escolheu, por exemplo, dentro desse tema, né, da Fórmula 1, esse recorte específico dos fabricantes de motor. Então, a partir desse recorte, a gente monta a estrutura do roteiro e aí cada um escolhe o seu tema. Então, o Henrique vai falar da Ferrari, eu vou falar da Mercedes, o Tanque vai falar das outras fabricantes, né, que são menores. E essa divisão acaba sendo um negócio bem fluido, né? A gente sempre tenta escolher ou dividir para que cada um fique com a sua parte preferida, né? Porque todo mundo vai ter ali uma preferenciazinha, até usando esse exemplo aí dos fabricantes de motor, né? O Henrique gostava mais da Ferrari e o Filó gostava mais da Mercedes. Aí dentro dessa a gente divide ali até a hora da gravação mesmo. E passando aqui para umas perguntas um pouco mais pessoais, né, sobre os gostos de cada co-apresentador do Hora Bolas. Co-aniversariante. Co-aniversariante hoje. O Eduardo Cáceres, o nosso querido Lini, e o Caio Sartori perguntaram qual o episódio favorito de cada um. Eu não tenho um favorito, não. Eu tenho alguns favoritos. Não pode não, Olha pode aí. não. Me perguntaram qual é o favorito. Não, eu vou citar alguns e vou citar o principal. Mas tem vários episódios que eu gosto bastante, né? Os de automobilismo em geral eu gosto de todos, mas o meu preferido entre esses é o do GP de Mônaco, que pra mim é um dos melhores episódios que a gente já fez. Tem uma discussão bem legal lá, que a gente começa a pensar em cidades que teriam circuitos de rua, e eu acho que ficou bem engraçado. Gosto bastante também desse episódio da Grécia, né? Que tem muitas histórias legais lá da antiguidade. Tem outros episódios também que eu gosto, né? Do Super Bowl, esse da Guerra da Armênia também é bem legal. Esses, como o Henrique falou, que são mais históricos, né? Também o dos cartéis de Medellín eu gosto bastante, mas o meu favorito de todos ainda é, já há muito tempo, e eu vou manter aqui, que é o Celtic versus Rangers. Tem bastante história lá da formação do Reino Unido, que o Tanque explicou muito bem, ficou muito legal. As histórias dos times são muito divertidas e eu acho que a gente também conseguiu fazer um trabalho muito bom nesse, tanto de pesquisa quanto de piadas também. Esse episódio tá bem engraçado, assim, então pra mim ainda é o melhor até hoje. Episódio 16 aí, quem quiser ouvir. Bom, antes de eu falar dos meus, porque o Filó também já falou de metade dos nossos episódios aí, né? Só cita, escolhe um, mas pode citar os outros. Tá certo. Mas eu queria dizer que o Celtic Rangers também é marcante porque, na verdade, a gente gostou tanto dele que a gente decidiu fazer essa série de rivalidades. Verdade. Então, realmente, ele é marcante nesse sentido. Mas, falando dos meus favoritos, para não repetir os que o Filó já falou, porque eu adoro o da Olimpíadas da Grécia Antiga, eu adoro o da Armênia, mas acho que, assim, um dos que mais me marcou foi o especial Dia dos Pais, até porque foi um dos que eu mais ri na vida, com certeza. A gente chegou a não conseguir gravar de tanto que a gente ria. Esse foi o episódio que mais apareceu no erro de gravação. Exatamente. Isso que eu ia falar. Foi o episódio que a gente mais teve erro de gravação nele. Esse episódio sozinho rendeu umas 3 edições do erro de gravação. E ele foi o que a gente ficou 3 horas gravando, porque não tinha roteiro, a gente achou que ia ser pouca coisa, começou a pesquisar na hora e falar na hora e chegou a 3 horas. Exatamente. Rendeu umas piadas aí bem únicas. E só pra falar de mais alguns aí, eu gostei muito da Pelota Basca, que também marcou o início dos nossos esportes bizarros, e falou do País Basco, que é um lugar que eu acho fascinante, e acho que os episódios que a gente fez quase que como reconhecimento a temas importantes, tipo dos atletas negros, que foi o nosso episódio número 4, o das atletas pioneiras, né, as grandes esportistas brasileiras aí, foi o episódio 39, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e o do Maradona, que a gente fez bem de improviso, né, quando o Maradona faleceu, e a gente tinha que falar disso, né, de um dos jogadores mais marcantes da história do futebol. Eu gostei que a pergunta era qual é o episódio favorito, cada um falou 15 episódios, né?
Tá bom. Não, eu falei 15, mas eu escolhi um favorito. O Henrique não escolheu o dele. Putz, verdade. Então eu vou escolher o do Dia dos Pais. O meu é do Dia dos Pais, vou ficar com ele. Na verdade, pessoal, isso aqui faz tudo parte de um plano nosso, que cada um fala 15 e no final a gente cita todos os episódios que a gente já gravou. Pra falar que o podcast é muito bom. Justamente. E você tem que ouvir todos eles. Ai, meu Deus. Não, eu vou certeiro aqui. O meu episódio favorito é o episódio 21, que é aí o episódio das Olimpíadas, intitulado A Origem das Olimpíadas e da Maratona. Pessoalmente, assim, esse episódio eu gostei muito porque eu fiquei com a parte mais histórica do episódio, né? Então, eu comecei a pesquisar muita coisa, assim, até coisa que nem tinha muito porquê, né? Eu não iria falar disso no podcast. Comecei a pesquisar sobre mitologia grega, pesquisar sobre diferentes deuses e tal, não sei o quê. Faz parte disso que a gente tá falando, né? Acaba sendo um negócio que é prazeroso pra gente, a gente gosta de fazer isso. Então, comecei a pesquisar sobre a Olimpíada e pesquisei sobre a Grécia Antiga, e a Grécia Antiga me levou nisso, e aí foi. A Grécia Antiga é um lugar, assim, fascinante, né? Eu tenho aí muita vontade de conhecer a Grécia. É até possivelmente uma viagem que eu faça aí esse ano ainda. Vamos ver. Olha o teaser, olha o teaser. Mas esse episódio 21 é o meu favorito. E já que a gente já citou metade dos nossos episódios aqui, eu queria também citar mais um, que o pessoal já falou aí também de muitos outros que eu gostei bastante, o GP de Mônaco, o Celtic Rangers em especial. Mas outro que eu achei que ficou bem legal foi o episódio de Roland Garros. A gente fez aí especial quando tava começando aí Roland Garros ano passado, né, que foi mais tarde no ano. Mas acabou sendo um episódio bem engraçado, assim, cara. A gente contou a história do próprio Roland Garros, ficamos fazendo piadas aí sobre o Roland Garros no avião dele lá por um tempo. Então, esse episódio também foi bem legal de gravar. Episódio 18. Esse foi bom mesmo porque foi inesperado, né? Era um episódio que ninguém tava muito animado pra fazer, assim, era mais aproveitando realmente o momento do torneio. E acabou que na hora foi bem divertido. O episódio de Roland Garros também foi marcante porque foi a primeira vez que eu fiz uma imitação animal, né? Surgiu com o nosso Google, o labrador humano, e daí em diante também o resto é história. Ah, então esse é o maldito episódio, então. Retiro o que eu disse, esse episódio não foi muito legal, não. Cancela Roland Garros, tira da lista. Corta na edição aí, Fló. Corta, edita. E pra fechar aqui, queria deixar mais 2 menções que eu vi a lista aqui. E não podia deixar de fora, que é a Batalha de Ohio, que eu acho que ficou muito legal, porque tem essa menção ao casamento aí do tanque, né? Que a gente falou bastante. E que a gente já citou aqui hoje também, né? Que foi o momento que eu conheci o Henrique, então foi muito importante. Que romântico, que emocionante. Eu vou chorar. Sem dúvida, ponto principal do casamento foi o encontro entre o Filó e o Henrique. Teve música de fundo e tudo. A música de fundo foi pra eu e o Filó se encontrando, não pro casamento. E o episódio 14, que é a rivalidade entre Puma e Adidas, que foi um tema que o pessoal gostou bastante, assim, foi um dos episódios que a gente mais recebeu comentários dos ouvintes, que o pessoal adorou. Bom, passando para a próxima pergunta, eu deixei esse episódio aí de fora da minha lista porque outro episódio muito bom, e foi o episódio que contou com a participação do glorioso André Leitão, nosso querido Caco, o episódio aí do xadrez, o Gambito do Bolas. E o Caco fez a próxima pergunta, que é: das histórias que nós contamos, qual a gente mais gostaria de ter vivido? Essa é boa, é a pergunta mais diferenciada aqui hoje. Realmente. Eu vou responder aqui com um episódio que acabou de ser citado pelo Filó, que é justamente a rivalidade entre Puma e Adidas. Eu gostaria muito de ter vivido lá na gloriosa cidade de Herzogenaurach. Me ajuda aí, Filó. Se eu me lembro bem, da época que a gente gravou e eu fiquei horas lá tentando pronunciar, era algo do tipo Herzogenaurach. Justamente. Eu gostaria muito de ter vivido lá em Herzogenaurach, na época da rivalidade entre Puma e Adidas. Não sei exatamente de qual lado eu teria ficado, eu acho que eu até falei isso no episódio. Mas eu gostaria de ter vivenciado essa rivalidade, né? Que realmente, como a gente falou, dividiu essa pequena cidade aí alemã. Deve ter sido uma loucura, né? Porque eu não podia namorar com o pessoal que era Puma, se você fosse Adidas e vice-versa. Uma coisa muito louca, assim, parece coisa de outro planeta. Não foi há tanto tempo atrás, assim, também, né? Então, assim, seria sem dúvida aí uma coisa que eu gostaria de ter vivenciado. Era essa rivalidade entre Puma e Adidas, que hoje também já tá, que nem o Henrique gosta de falar, já tá tudo Nutella, né? Já todo mundo amigo, então... Acabou a graça da cidade, né? Bom,
Se o Tank tem vontade de ir pra Grécia esse ano, eu tinha vontade de ir pra Grécia antiga, mais de 2000 anos atrás, e ter vivido as Olimpíadas da época. E por que não até a maratona, né? Imagina eu lá de cavalo acompanhando o glorioso Fidípedes. Quero ver se você ia conseguir, né? Alcançar ele, avisar lá que o pessoal tinha ganho a guerra. De cavalo. Eu tava de cavalo, então quem faz esforço é o cavalo. Eu tô só acompanhando, vendo o Fidípedes correr e eu ali de cavalo acompanhando, entendeu? Henrique não ia nem sobreviver à batalha pra dar notícia, entendeu? Não, eu não ia batalhar, eu só ia ficar ali do lado acompanhando o Fidípedes. Ele acha que pode, né? Só ficar lá do lado, parado. O Henrique quer ficar que nem um Goku, tá ligado? Em cima de uma nuvinha, voava aqui, assistia ali, voava ali na nuvinha. Tipo isso. É. Não, mas falando sério, tinha vontade era de ter vivido a Grécia Antiga, né? Porque Malben é quando foi o berço da civilização moderna, né? Aí, então acho que seria legal demais ver como era isso na época. É uma coisa que eu tinha muita curiosidade de ter visto e vivenciado. Mas acho que não vai ter como, né? Enfim, paciência. Eu gostaria de ter vivenciado alguns momentos históricos que a gente contou aqui. Lá vai ele listar mais 15 episódios. Não, mas por curiosidade mesmo, porque assim, não sei se seria muito bom viver nessas épocas, né? Tanto na Grécia Antiga aí quanto no Reino Unido Antigo, lá na época do Henrique VIII, assim, deve ser interessante, mas não sei se é bom, né? Você viver nesses períodos. Ou lá no regime do Stalin, que a gente falou recentemente. Pra escolher, pra viver, eu vou viajar um pouco mais aqui, vou escolher o episódio recente do Quadribol, né? Eu gostaria de viver aí no mundo de Harry Potter. Não que eu não viva, né? Eu sou um bruxo, como eu falei lá no episódio, mas queria poder estender aí essa história do Harry Potter e jogar quadribol voando de vassoura. Eu não posso contar pra vocês que eu faço isso, então eu só posso contar que eu jogo quadribol terrestre. Passando para a próxima pergunta, ela veio do Guilherme Mombelli e ele perguntou qual a melhor imitação na opinião de cada um aqui. Então, o Henrique já imitou acho que quase tudo de animal que existe no mundo, né? E nenhuma delas foi a melhor. Recentemente até, né, o Henrique tá até ficando meio sem criatividade, tem imitado animal repetido, né? Tem que melhorar isso aí. Desculpa, gente. Mas a minha imitação favorita aqui foi quando o Henrique imitou um carro, né? Porque não é nem animal, ele imitou um carro e aí foi uma coisa genial mesmo. Foi no episódio de Mônaco, né, que a gente citou aqui, que é um dos melhores. E pra complementar, né, a cereja no bolo desse episódio é o Henrique imitando um carro de Fórmula 1. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Pra mim, eu vou ter que ficar com a imitação do Tank no episódio de Natal, né, o episódio que ele abriu com a voz do Papai Noel, e nenhum de nós esperava isso, inclusive ele fez a abertura inteira, porque eu e o Filó não íamos ter condição de manter o nível depois do Papai Noel do Tank. Não, esse foi realmente genial, acho que é o Orconcura aí das imitações. Inclusive o próprio Guilherme Mombelli falou pra gente, né, que essa é a favorita dele. Pra mim é a melhor também. Mas a minha favorita não é essa. Apesar dessa ser a melhor, a minha favorita é o Tanque imitando o Pelé, entendeu? Do episódio Santos e Palmeiras, que é realmente péssimo. Qualquer pessoa que não Pelé aquela imitação, mas essa é a graça, né? Eu tinha esquecido do Pelé, entende? Pô, o Pelé voltou pro episódio de um ano, podia pelo menos dar parabéns pra gente, né? Parabéns aí pra você, entende? Será que o Papai Noel dá parabéns também? Não, chega. E o Mombelli tava animado aí, né? Mandou outra boa pergunta aqui que foi selecionada pra gente, que é: se dependesse de cada um de nós, qual episódio não teria existido? Entre parênteses aqui um comentário dele, kkk, essa é braba. E essa é braba mesmo, né? Vamos falar aí qual é o episódio menos favorito, né? Vamos falar que é ruim, mas que a gente não gosta tanto. Eu vou começar aqui por um critério mais prático, né? A gente acaba gostando minimamente que seja, né, de todos os episódios, mas eu tiraria, se pudesse, o episódio número 1, que apesar de ser muito importante, né, ser o primeiro episódio, em termos técnicos ele tá realmente abaixo dos outros, como a gente contou, a gente foi meio aprendendo no processo aqui de como fazer, e eu fui melhorando e muito minha edição com o tempo. Esse primeiro episódio a gente tá bem travado falando, a gente falou muito mais do que deveria, tem muitos assuntos que daria pra fazer 3 episódios e ficou gigantesco, o áudio tá meio ruim de todo mundo... E claro, a edição também tá muito abaixo do que eu esperaria. A gente já até pensou em tirar esses 2 primeiros episódios do ar aí. Blasfêmia. A qualidade não é essas coisas, mas a gente decidiu melhor deixar. E é bom que mostra também nosso processo de evolução.
Por mim, eu tiraria o episódio 33, que é a final da Libertadores, por um motivo bem prático também, né? Que eu preferia ter feito ele sobre o Flamengo na final da Libertadores. Ai, meu Deus. Mas foi entre Santos e Palmeiras, né? Então, assim, por mim ele não teria existido. Teria sido sobre Flamengo e Palmeiras, talvez. Pode ficar tranquilo que se o Flamengo tivesse na final, a gente não teria feito um episódio sobre a final da Libertadores. Certeza. Preferia também. Aceitava não ter feito o episódio e o Flamengo ter vencido a Libertadores. Também topo. E já que o Filó falou de vários episódios nos preferidos, eu vou falar de mais um que por mim não teria acontecido, que é o River e Boca. Porque pra que a gente tá falando da Argentina? Não faz o menor sentido também. Pelo amor de Deus. Esse episódio foi bom pra você destilar todo o seu ódio, entendeu? É verdade. Você pode fazer vários comentários ali ao longo. Tem razão, retiro o que eu disse. Teria acontecido sim, porque foi legal. Foi legal falar tudo que eu falei. Não sei, se dependesse de mim, então, não sei se algum teria deixado de existir, né? Essa pergunta, como o Mombelli falou aí, é braba, né? Mas, se eu tivesse que escolher um, eu acho que eu escolheria o episódio 25, que a gente fala da Premier League, que é até uma história bem legal aí, né? Com tudo que levou à criação da Premier League, as diferentes tragédias. Então, acho que era um tema bom, mas acho que acabou que no final o episódio ficou meio esquecível, né? Até quando a gente tá olhando aqui os nossos episódios, a gente acaba não lembrando muito dele. Podia ter usado um pouco melhor a história. Então, acho que se algum tivesse que deixar de existir, faço aqui a nossa meia-culpa e boto o episódio 25. Pode escutar ainda, tá? Tá bom o episódio, gente. Ele é o menos bom dos que a gente fez. Escutem lá e aí vocês respondem pra gente se é pra deixar de existir mesmo. Mas escuta antes, tá? Escuta. Aproveita e escuta umas 5 vezes logo, e aí, né, você vê se tá bom mesmo ou não. E uma dica pra quem for indicar o podcast aí pros amigos, fala pra começar pelos episódios mais recentes, entendeu? Pra não começar pelo primeiro, porque pode ter uma impressão ruim se começar no episódio 1. Fica aí a dica. Agora passando para as perguntas mais pessoais ainda, no caso, sem ter nada a ver com os episódios e o podcast em si, falando da gente, né? O Eduardo, o Line, também perguntou qual o esporte preferido de cada um de nós para assistir. E não pode ficar em cima do muro, segundo ele. Ainda bem que não tinha esse parênteses aí nas outras perguntas. Pô, aí ia ser difícil. Mas, bom, meu esporte preferido, então, para não ficar no lugar comum de falar que é futebol, pra mim é o beisebol. O beisebol é o esporte que eu mais pesquiso, leio, assisto, acompanho e faço tudo. Comecei a assistir, eu tinha uns 11, 12 anos e de lá pra cá, são quase 20 anos então, né, acompanhando o beisebol quase que todo dia. E jogou também, né? Joguei também, mas isso aí eu vou deixar pra próxima pergunta. Ó o teaser. Ó o teaser, ó lá. O meu sem dúvida é futebol americano, né? Como o Henrique disse, todo mundo gosta de futebol. Eu gostava muito quando era mais novo. Ainda gosto, claro, mas cada vez menos eu assisto futebol. Basicamente só vejo jogo do Vasco hoje em dia e nem isso, muito. Porque é meio difícil mesmo, né? Realmente. É por isso que você tá parando de gostar de futebol, cara. Pois é, né? Fica difícil, realmente. Acompanho, obviamente, ainda tudo, mas de assistir mesmo o futebol americano disparado é o que eu mais gosto. Fico ansioso pra começar a temporada da NFL aí, que dura tão pouco, infelizmente. Vejo notícia diariamente, principalmente do meu time, do Eagles, ouço podcast sobre o time, fico viciado vendo tudo. E comecei a gostar de futebol americano em 2003, né? Foi o primeiro jogo que eu vi, foi o Super Bowl 37, a gente já tá indo aí pro 56. Olha só como o tempo passa. Foi o Super Bowl entre Oakland Raiders e Tampa Bay Buccaneers em janeiro de 2003, né? Referente à temporada 2002. Eu vi na casa das minhas primas, não sei porquê, mas a gente botou lá pra ver. E comecei a gostar desde então, não parei mais. Só queria dizer que foi o primeiro jogo de futebol americano que eu também assisti na vida. Olha que coisa bonitinha. Então a gente também, que nem você e o Tanque, que nem eu e o Tanque, a gente já se conhecia antes, sem saber. Exatamente. Eram almas gêmeas aí perdidas no mundo. Olha lá, que romântico. E o Filó também foi quem me introduziu ao futebol americano, né? Ele que falou pra eu começar a assistir. Foi na temporada do Super Bowl 40, em que o Steelers foi campeão. Eu lembro até do Filó ficando um tanto quanto raivoso com o fato da primeira temporada que eu assisto, meu time já era campeão. Mas, né? Já foi esperado. O meu esporte preferido pra assistir é, ainda sem dúvida, o futebol. Eu acho que se eu ligar a televisão e estiver passando um jogo aleatório de futebol e um jogo aleatório de qualquer outro esporte, eu vou sempre escolher o futebol. Mas um outro esporte que eu queria ressaltar aqui, que eu gosto muito também, é o hóquei. Na verdade, especialmente os playoffs aí da NHL, que é a Liga Americana de Hóquei. Eles são muito, muito bons. Os jogos são sempre muito pegados, muito corridos.
E fica aí, então, no segundo lugar dos meus esportes preferidos pra assistir. E aproveitando já essa deixa aí pra puxar aqui a nossa próxima pergunta, a pergunta tripla, né, que a gente juntou 3 perguntas aqui que vocês mandaram pra gente, pra falar de diferentes experiências que a gente teve aqui, nossas, praticando esporte, né? O Gabriel Zacarias perguntou qual o momento mais épico de cada um de vocês praticando esporte. O Douglas Paranhos perguntou qual esporte cada um é bom praticando. E o Rafael França foi ainda mais além e perguntou se fôssemos atletas, como se já não fôssemos, né? Mas tudo bem. Físico de atleta. Físico de atleta, todo mundo aqui. Em qual categoria vocês participariam nas Olimpíadas? Olha, praticando algum esporte, não sei se algum de nós aqui é verdadeiramente bom, mas eu tô pensando ainda, então eu vou deixar o Henrique começar aí. Esporte que eu seja bom, eu vou ter que repetir o beisebol, né? Como o Tank falou aí. Acho que é o único que eu me garanto mesmo. Eu joguei por alguns anos aqui no Rio, no Cariocas, que é um dos times amadores, né, do Rio, e participei até do campeonato nacional amador. E cheguei a jogar também nos Estados Unidos, quando fui fazer mestrado lá. E assim, também me garantia dos americanos. Então, acho que dá pra dizer que eu sou bom. Razoável, pelo menos. Bom, e aí, então, se fosse atleta para participar nas Olimpíadas, eu vou ficar com o beisebol de novo, porque o beisebol tá voltando aí aos esportes olímpicos em Tóquio, agora, né, as Olimpíadas de 2021, depois de alguns anos fora, então é isso aí. Eu acho que o esporte que eu sou melhor aqui praticando é o tênis. 3 anos aí que eu era federado e tal, então eu realmente jogava direto, né? Então, comparativamente aí, eu acho que seria o esporte que eu sou melhor. Apesar disso, eu acho que eu não necessariamente jogaria tênis nas Olimpíadas. Eu talvez jogasse ping-pong. É tênis de mesa, no caso, né? Você tá sendo caçado aí por toda a comunidade do esporte agora no momento. Então tá bom, então vamos lá. Eu gostaria de jogar tênis de mesa nas Olimpíadas, porque é um tênis mais rapidinho e eu acho maneiro também. O pessoal, assim, assistir, é um esporte bem legal de assistir também. E assim, num universo paralelo, uma coisa bem distante, assim, um outro esporte que eu gostaria, se eu pudesse pedir, assim, um milagre pra eu virar bom nesse esporte, seria salto ornamental. Que eu acho uma parada muito louca, assim, é um esporte olímpico, mas os caras pulam 40 metros, dão 50 piruetas e cai direitinho, sem nem fazer marola na água, tá ligado? Ó, ansioso aí pra ver o tanque de sunguinha em cima da plataforma de 10 metros. Ah, e tem isso também, né? Porque eles, depois que eles pulam, eles ganham aquela toalha, que é uma toalha mágica, que o maluco passa uma vez assim no corpo, seca o corpo todo imediatamente. O cara vai treinar anos pra chegar nas Olimpíadas só pelo prazer de se enxugar com a toalhinha, tá ligado? Mais uma vantagem pro salto ornamental. Eliminado na primeira fase, mas valeu a pena. Pelo menos ganhou a toalhinha. O maluco nem dá pirueta, tá ligado? O maluco só pula de barriga mesmo. Eu quero a toalha, vai. Eu quero dizer que tem que ter mais coragem pra pular de barriga de 10 metros de altura do que pra dar as piruetas. Verdade. Eu, se fosse participar das Olimpíadas, escolheria um esporte que eu gosto bastante e não pratico há muito tempo, mas que podia dizer que era razoavelmente bom, que é o arco e flecha. Eu pratiquei um tempinho aí quando era mais novo e, assim, era melhor que as outras crianças que estavam lá, então já é alguma coisa, né? Olha. E é um esporte diferente também pra praticar aí nas Olimpíadas, né? Tiro com arco, né? Que também não é arco e flecha. O importante do arco e flecha é, né, pra você ser profissional, e depois que você solta a flecha, você tem que dar aquela caída no arco, né? Sabe como é que é? Isso aí. É o primeiro passo pra ser bom. Não importa acertar o alvo, é só soltar o arco. Pode acertar a flecha lá na lua, mas se soltar o arquinho ali no final... E juntando aí ao arco e flecha, outro esporte que não sei se era bom, mas que pelo menos nas Olimpíadas do colégio era o que eu era escolhido, era a corrida, né? Então, porque futebol realmente não dava muito certo. E eu ia pra maratona e pra corrida de velocidade também. E era a minha vaguinha ali no colégio. Tá certo. Isso aí me lembrou que eu era muito bom em dama. Então, assim, se tivesse dama nas Olimpíadas, eu com certeza jogaria dama. E falando aqui de eSports, né? Que também é um tema do nosso podcast, eu jogaria o glorioso TFT, Teamfight Tactics, que realmente é o jogo que eu mais me destaquei na vida aí. Já joguei alguns torneios, já fui top 100 e pouco de servidor. Quem sabe uma carreira profissional. Os times que estiverem interessados podem entrar em contato. Talento não aproveitado, olha aí. Lembrando que quem quiser tirar o filó aqui do Hora Bolas vai ter que pagar aí uma cláusula de rescisão, né? Altíssima. Altíssima, não é tão fácil assim não. Porque aí quem vai ter que editar são eles, entendeu? Aí eu quero ver. E ainda nesse tema de praticar esporte, né? O glorioso pai do João, o pai do nosso João Tassis,
mandou aqui pra gente a pergunta: qual esporte pouco conhecido vocês teriam vontade de praticar? Eu já posso responder pelo Tanque, né? Que na verdade não é nem vontade, ele já pratica aí a pelota basca. Obrigado. Mas falando de mim aqui, dos nossos esportes bizarros, que a gente falou aqui no podcast, por exemplo, eu gostaria muito de tentar aí o futebol gaélico, que, como a gente contou lá no episódio 40, é um esporte muito louco aí que mistura basquete, futebol americano, futebol, rugby. Além do que, eu gosto muito da Irlanda, né? Um país que eu já visitei e acho muito legal. Então, quem sabe aí na próxima viagem, oportunidade que eu tiver de ir na Irlanda, a gente joga um futebol gaélico lá. Pra mim, né, o pessoal fica brincando aí com a pelota basca, mas eu realmente gostaria bastante de jogar pelota basca. É um esporte bem interessante, especialmente a modalidade do High Ally, né, que é a modalidade aí do Wolverine, da mão de preguiça. É longo, né, o campo acho que são quase 50 metros de distância que você fica da parede, então parece realmente ser um esporte bem interessante e bem legal de se jogar. Um outro que eu sempre quis praticar e que não é tão assim desconhecido é o polo aquático. Pra mim, então, eu vou ficar com 2 esportes aí de inverno. Um é o curling, esse esporte que todo mundo gosta de ver nas Olimpíadas de Inverno e ninguém nunca viu ao vivo, né? Deve ser mega divertido você jogar lá a pedra, né, e tentar acertar no meio do negócio, depois ir varrendo. Tenho vontade. E o outro é a corrida de trenó de husky, que é muito comum na Groenlândia, no Alasca. Pô, imagina, você lá correndo pelo meio da neve com uns 8 huskies te puxando. Ia ser legal também. Ó, boas opções, hein? Gostei. O Henrique, se quiser varrer, tem um chão aqui em casa que tá sujo também. Te convido aqui a fazer uma faxina. Pô, joga uma nevezinha aí que eu varro. Fechou. Eu ia falar isso, na hora de jogar curling todo mundo quer, né? Na hora de varrer a casa, ninguém quer. Pior que realmente varrer a casa eu odeio, mas varrer o gelo pra pedra de curling aí eu topava. Bom, pergunta da Nayara Oliveira, e ela quer saber, num mundo onde as questões financeiras falam mais alto em competições coletivas, qual o esporte ou qual a modalidade, na nossa opinião, se mantém mais fiel à paixão pelo esporte em si? Essa pergunta é interessante porque acaba que são duas coisas que sempre vêm juntas, né? A gente pode pensar em alguns esportes que talvez sejam aí mais fiéis a essa paixão pelo esporte, mas que também não tem tanta visibilidade quanto outros, né? Eu pensei aqui no favorito do Filó, que é o vôlei, Opa! que é um esporte que ainda é bastante movido pela paixão, né? Especialmente no Brasil, né? O brasileiro gosta muito de vôlei. Mas também não é difícil de comparar, por exemplo, com o futebol ou até com os esportes americanos. Então, desse ponto, né? Acabam que as duas coisas sempre vêm juntas. E eu acho que até, considerando os principais esportes do mundo, o futebol acaba que ainda é muito mais movido pela paixão do que esses outros esportes. Quanto mais paixão o pessoal tem pelo esporte, mais popular aquele esporte fica. E quanto mais popular, mais dinheiro ele atrai, né? E aí vai se vendendo pro dinheiro e para as grandes corporações. Então, realmente é uma pergunta interessante e difícil de responder. Quem nunca se vende é o Hora Bolas. O Hora Bolas está sempre aqui, fiel à paixão pelo podcast. Verdade. Não nos vendemos, mas se alguém quiser pagar, estamos aí vendendo também. É muito bem-vindo, inclusive, né? Com certeza. A gente não se vende, mas a gente aceita pagamento em forma de dinheiro. Se você tirar os principais esportes aí, futebol, vôlei, basquete, assim, os outros esportes olímpicos todos são quase que só pela paixão pelo esporte em si, né? Tanto que muitos deles só têm visibilidade nas Olimpíadas. A ginástica, o ciclismo, a canoagem, o boxe. Eu diria que 80% dos esportes olímpicos são muito mais pela paixão do que pelo dinheiro em si. E para fechar aqui, a gente separou uma pergunta que cai muito bem aqui no final do episódio. Pergunta do Leandro Alves, o glorioso Soneca. Ele perguntou o que vocês planejam ou desejam para o próximo ano do Hora Bolas. Desejo, né? Eu acho que a gente, desde o começo aí, desde que a gente começou o podcast, na verdade, a gente tá sempre, né, se esforçando aí, trabalhando para que o podcast continue a crescer, né? E cresça bastante, assim. A gente, desde que começou, a gente sempre achou que era uma coisa que podia realmente dar muito certo. Talvez tenha dado até mais certo do que a gente imaginou no começo, né? Quando a gente começou, não sabia muito bem aonde que isso ia dar, a gente não fazia nem ideia de como que faz para começar um podcast, tudo isso, né? E acho que, assim, o que a gente deseja é que a gente consiga continuar a crescer, né? Sempre tem aquele pontinho de esperança que o podcast vai explodir, mas, assim, acho que a gente tem que tentar trabalhar com isso, especialmente com o que a gente já falou também, com toda a parte de divulgação, né?
patrocinando até alguns dos nossos episódios, tudo isso. E por que não, a gente fica aqui sonhando para que o podcast continue a crescer, atinja até números mais expressivos do que a gente já tem. Eu acho que a gente realmente atingiu um ponto bem legal aí, bem rápido até, né? E como o Tanque disse, a gente também já participou de outros projetos, né? A gente já escreveu para site de beisebol, para site de esportes americanos. Eu também já fiz vários outros projetos em comunicação na internet e nem sempre você acredita muito naquilo. Ou você vai fazendo por fazer, mas sabe que o resultado não tá lá essas coisas. E no caso aqui foi bem diferente, né? A gente já falou que desde o início a gente achava que tinha potencial de dar certo. E a gente tá bem satisfeito com o formato. Óbvio que a gente não vai parar de tentar melhorar, né? A gente quer sempre melhorar. O que realmente a gente espera pra frente é crescer os números, é atingir mais gente. Quem sabe o podcast se pagar aí no futuro, né? Que por enquanto ele não se paga. Mas tudo bem, a gente faz porque a gente gosta. E um dia explodir, né? Vamos torcer pra alguém famoso aí, quem sabe, alguém com muitos seguidores, se alguém quiser indicar, um dia ser citado em outro podcast, alguma coisa assim que possa realmente estourar e a gente sair da nossa bolha aqui. O grande sonho é para que a gente consiga viver do podcast, né? A gente criou esse podcast aí milionário, não sei o quê, a gente não trabalha, só faz podcast. Aí seria o sonho maior, né? Última etapa do sonho, que ainda tem muitos sonhos antes, né? É, justamente. Quando a gente zerar a vida. E o maior sonho de todos, pelo menos o meu, acima disso tudo, é que as gravações durem menos tempo daqui pra frente, né? Vamos ver se um dia a gente consegue. Acho que é mais fácil o outro dar certo, hein? Não, nessa época, quando o podcast estiver se pagando, já a gente paga editor, e aí o problema não é mais meu, entendeu? Ainda bem que o Filó não tá desejando isso pro próximo ano, né? Ele sabe que pro próximo ano não tem como. Mas vocês falaram tudo já aí, é exatamente isso. A gente tá muito feliz, né, com o podcast, então acho que desejo que a gente, sabe, chegue aqui para comemorar 2 anos e veja que o podcast evoluiu bastante do primeiro pro segundo ano, aumentou as visualizações, mais feedback, mais gente gostando, a gente tá conseguindo fazer mais coisas, até talvez outras coisas diferentes, diversificar mais, enfim. E só para responder aqui um pouco mais a parte do planejamento, a parte dos próprios episódios e todo aí o procedimento por trás dos episódios já está bem estruturado. A gente está tentando mesmo aumentar a nossa participação nas redes sociais, né? Essa parte mais de divulgação, tentar fazer mais coisas aí nas redes sociais, botar mais blocos. A gente foi ao longo do ano aí introduzindo diferentes coisas com os camisas do mundo, a própria coleção Hora Bolas, alguns rankings, né, que a gente fez aí durante o ano e tentar trazer mais coisas aí nas redes sociais para também aumentar essa interação com os ouvintes, né? Que acaba que nos episódios a gente não tem tanta essa interação, mas nas redes sociais a gente consegue pegar um pouco mais disso. Exatamente, né? A gente está investindo aí nas nossas redes sociais e quem sabe um dia, né, o nosso Instagram vai ser tão bom quanto o Instagram do nosso querido Didico, né? Adriano Imperador aí, mestre das redes sociais, que nos leva à nossa pergunta bônus aqui de hoje, a pergunta da nossa querida Jamile Fields, perguntou qual o nosso post preferido do Didico, o grande Adriano Imperador, que pra quem não conhece, né, ele tem um Instagram aí muito divertido, com quase 7 milhões de seguidores, um pouquinho mais que o Hora Bolas. E faz muita piada lá, né? Tem uns posts engraçados, é um pouco tosco também, pra quem acha maravilhoso, depende do seu gosto. Mas eu particularmente gosto muito de uns posts recentes dele aqui, que ele publicou várias fotos com uma estátua, eu não sei muito bem o que é, mas é uma estátua de uma pantera, de uma leoa, de uma pantera branca que ele tem em casa, aparentemente. E aí tem uma série de fotos dele com o filho, com a amiga, postando vídeo com a pantera, falando que a pantera é muito quieta, enfim. Quase o cachorro branco lá do Joey e do Chandler em Friends. Mas é realmente um dos pontos altos aí do Instagram do Didico, que realmente são muitos pontos altos. Então é difícil escolher um só. Essa pergunta me pegou de surpresa, que é bônus mesmo até pra gente. Não tava na programação, não tava no nosso roteiro. Enquanto eu tô falando, tô olhando o Instagram do Adriano Imperador, a.k.a. Didico. Eu vou falar que o meu post preferido é esse aqui, dele fazendo propaganda para o hotéis.com, que ele tá tomando, acho que é um cafezinho, com uma cara um tanto intrigante, né? Tá de roupão, tá um negócio legal aqui, gostei. E o cordãozão de sempre, né? Que, inclusive, quando ele vai tirar foto com a pantera, ele bota o cordão na pantera, né? Tem que deixar claro isso aqui. O cordão, então, na verdade, é da pantera, né? Ele só empresta quando a pantera não tá na foto, entendi. Exato. E eu vou ficar então com o post de quando ele descobriu que ele ia entrar na Calçada da Fama do Maracanã e ele começou a chorar, emocionado, e são várias fotos dele e a mãe dele se abraçando
e chorando de emoção. Achei bem legal. Você vê que é a sinceridade do Adriano, né? O que faz ele ser engraçado, o que faz ele ser divertido e todo mundo seguir ele é a sinceridade dele. Ele tá quase que nem o Ronaldinho Gaúcho, né, no rolê aleatório. Se você for ver o feed dele aqui, né, tem em sequência esse post do Teste.com com o chazinho. Tem ele, o Aloysio Chulapa e o Amaral, volante, cantando juntos. E na sequência tem ele fazendo o exame de Covid que não negativo. Então, tem pra todos os gostos, né, o Instagram do Didico. Realmente, ele tá dando rolê aleatório com todo mundo. Fica aí a dica pro Instagram do Hora Bolas, né? Se a gente quer chegar aí aos nossos 7 milhões do Adriano Imperador, por que não também começar a postar fotos dos nossos rolês aleatórios, né? Olha aí. Com isso, então, a gente fecha aqui o nosso episódio especial de 1 ano. Agradecendo de novo a vocês aí por terem nos acompanhado aí durante esse ano. E pedir para vocês continuarem nos escutando, repassarem o podcast aí pros seus amigos, famílias, primos, que for. Esse é o mais importante, né? Pessoal do trabalho, pro grupo do Zap. Justamente. Ou então quando tá ali na fila do teste do Covid, né? Aproveita e passa o podcast. Isso. Esperando para ser vacinado. Tudo isso, assim, sempre que puder, fala do nosso podcast. Por que não também seguir a gente nas redes sociais e fazer divulgação das nossas redes sociais, né? A gente tá como @horabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas principais plataformas de streaming. Então dá pro pessoal escutar a gente aonde eles quiserem. E se você fizer tudo isso aí que a gente falou, quando o podcast começar a dar dinheiro, a gente divide um pouquinho com você, né? Porque você vai merecer. Acho justo. Aproveito aqui para agradecer ao Filó Henrique, galera. Chegamos aqui a 1 ano de podcast, muito legal e que, né, tenho muitos anos ainda para vir aqui de Hora Bolas. Com certeza terão. E lá no início a gente agradeceu uns aos outros, né? E agora quero agradecer especialmente aos ouvintes, que realmente é o que leva o trabalho pra frente, né? A gente faz isso pro pessoal escutar, a gente quer cada vez mais gente escutando. Valeu, pessoal, e até semana que vem. Eu não tenho nada pra imitar aqui nesse episódio de 1 ano, então tô batendo palma em homenagem a nós aqui, nosso aniversário de 1 ano. E muito obrigado vocês dois, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. E até a próxima e até o próximo ano. Se a gente sobreviver a mais um ano aqui com as imitações do Henrique, pessoal, que realmente a gente tá com afinco no projeto. Justamente, imitações cada vez melhores, ou não. De novo, obrigado a todo mundo que tem nos escutado. A gente recentemente bateu a marca aqui de 5.000 plays do nosso podcast. Obrigado a cada um dos 5.000. E que tenham aí mais 5.000, 10.000, 20.000 plays aí no nosso próximo ano. E semana que vem tem mais. Um abraço.